paz do Senhor, meu amado, bom dia, que Deus te abençoe nesse dia. Eu queria trazer aqui no canal Vem o Teu Reino uma rápida reflexão sobre um assunto que transformou a nossa vida, mudou o rumo da nossa vida, do nosso ser, de todo o nosso contexto nesse mundo, que é o que Jesus fez por nós. A gente fala, a gente ouve sobre graça, sobre salvação, mas eu queria trazer assim uma reflexão muito forte, muito definitiva e importante sobre o que Jesus exatamente fez por nós. Eu queria ler algum versículo com você. Primeiro, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Esse escrito de dívida era prejudicial a nós. O que ele fez com esse escrito de dívida? Removeu inteiramente, totalmente, encravando-o na cruz. Ou seja, existia um escrito de dívida contra nós, algo que nos condenava, que era contra nós, estava escrito lá. E a Bíblia diz que ele removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Por quê? Interessante que Jesus diz, não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. O que ele quis dizer como vim cumprir a lei? Eu vejo de duas maneiras. Primeiro, existia uma lei, Ezequiel 18:20. Era uma lei que existia. A alma que pecar, essa morrerá. Então existia uma legislação, uma lei. A alma, a pessoa que pecar, ela vai morrer. Era uma lei, Então a lei dizia, se alguém pecar, deverá morrer. Todos que pecavam estavam debaixo dessa lei. E a lei tinha que ser cumprida, condenando à morte o infrator. Então era uma lei e todo mundo que pecava estava debaixo dessa lei. E a lei, como é lei, lei foi feita para ser cumprida. E o infrator estava condenado à morte. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio então para cumprir essa lei. A lei tinha que ser cumprida. Como? Matando o infrator. Só que Jesus veio e cumpriu essa lei. Como? Matando o pecador, matando o infrator? Não. Mas pagando uma fiança. Você sabe o que é uma fiança? O cara bateu com o carro, ele transgrediu alguma lei, ele vai preso. Aí vem um cara e paga uma fiança. Ele é o fiador. Ele paga uma fiança de $10.000, não importa o valor da fiança depende do valor do crime, Então ele vai lá e paga a fiança. Então aquele BO, aquele registro de ocorrência, aquele boletim de ocorrência que estava lá, Mauro pecou, ele tem que morrer. Era o que a lei dizia. Jesus vai lá e paga a fiança. E eles rasgam aquele boletim de ocorrência que era contra mim, que era a minha condenação. Você tem ideia de que é um transgressor da lei estar preso a uma sentença que ia ser cumprida cedo ou tarde? A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus foi lá, pagou a fiança. A gente nem conhecia Jesus. Pagou a fiança. Para quê? Para libertar você da sua culpa. Porque você era genuinamente culpado. Pecou, tinha que morrer. E como é que Jesus fez isso? Ele pagou com dinheiro? Não. Ele falou. A lei dizia, alguém tem que morrer. Pecou, tem que morrer. Só que ele falou, então mate a mim. Então eu morro no lugar. A minha fiança não vai ser dinheiro, vai ser minha própria vida. Então se a lei diz que tem que morrer, eu vou morrer no lugar dele. Então a lei foi cumprida
que estava pendente, que alguém tinha que morrer. Quem pecar, morrerá. Você está entendendo como a coisa é profunda, né? Então Jesus vai lá e paga a fiança e morre no nosso lugar, né? Pagando a fiança e nos pondo em liberdade, rasgando assim aquele boletim de ocorrência, aquele BO que nos fazia réu daquela lei que dizia que quem pecasse ia morrer, entendeu? Então Jesus cumpriu a lei, pagando a fiança, cumprindo a lei de que alguém teria que morrer por causa do pecado, ok? E vivendo de acordo. Ele viveu sem pecado, ele não transgrediu nenhum preceito da lei. Então ele veio cumprir a lei de duas maneiras, né? Mas eu te pergunto, e agora? Ele foi lá, pagou minha fiança, né? Pagou a fiança e eu tô livre. Só que eu te pergunto, mas se eu voltasse a pecar, não estaria novamente enquadrado naquele sistema da lei que dizia que quem pecar vai morrer? Porque a lei até então continuava. Então ele pagou a minha fiança, eu voltei. Aí daqui a pouco volto a pecar. Eu entro de novo debaixo da condenação daquela lei. Então Jesus teria que pagar uma fiança todas as vezes que eu pecasse, né? Por isso que tinha o sacrifício, o sacerdote, sumo sacerdote oferecia sacrifício o tempo todo. Porque você fazia o sacrifício pela expiação do povo, daqui a pouco voltava a pecar. Tinha que ser feito o tempo todo. Mas Jesus veio e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então aí a pergunta é essa, mas aí depois se eu voltar a pecar? Por isso a lei teria que ser mudada. Por isso ele foi o mediador de uma nova aliança. Então ele rasgou o escrito de dívida e agora vamos fazer uma nova legislação, né? Hebreus 9. Por isso ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Romanos 8:2. Olha que interessante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então aquela lei do pecado e da morte, pecou, tem que morrer, ele trouxe uma nova lei, a lei do Espírito de vida. Ou seja, junto com essa lei, ele trouxe a capacitação de eu cumprir a nova lei de espírito de vida. Ou seja, viver de acordo com essa lei, que agora não me condena mais à morte, mas me traz vida e capacidade de andar segundo essa nova lei, né? Cristo, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pelo Espírito a promessa. Então o que acontece? Ele nos resgata dessa maldição, dessa lei, ele muda a lei do pecado, da morte, para uma lei do Espírito da vida, né? E ele nos dá condição de viver de acordo com essa nova lei. Olha que então, já que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, posso aproveitar disso para pecar? Então, debaixo não existe mais aquela lei, a alma que pecar, essa morrerá. Agora a lei é do Espírito de vida, então eu não estou mais debaixo daquela lei. Então não vou aproveitar para pecar. Claro que não. Junto com o indulto de perdão, ele nos concede a capacidade de não mais andarmos na prática do pecado. Mas nós pecamos. Aí o que diz em João 2? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Essa lei do Espírito da vida, ela te libertou daquela lei do pecado e da morte para que você não peque. Mas se porventura alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Olha que legal. Jesus não foi lá só pagou a fiança, ele tornou-se o teu advogado permanentemente junto ao Pai. Jesus Cristo justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então Jesus ele faz a obra completa. Ele vai lá, paga a fiança, cumpre a lei, que alguém tinha que morrer por causa do pecado, né? Ele muda essa lei, nos liberta dessa lei do espírito do pecado e da morte e transfere-nos para uma nova lei, a lei do espírito e vida. Por que vida? Porque agora você vai viver. Você pode viver. Você não precisa morrer por causa do pecado mais. Mas viverei no pecado por causa disso? Claro que não. A lei do espírito da vida é para te dar vida e condição de você viver de acordo com essa lei. Mas se porventura pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, fomos libertos da condenação do pecado? Sim. O pecado não tem mais domínio sobre nós? Sim. Porque não estamos mais debaixo daquela lei. Romanos 6:1. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Então você precisa entender isso. Você não está mais debaixo da lei. Isso é definitivo. O escrito de dívida foi rasgado, não existe mais. Você pode ser acusado pelo diabo, alguém pode dizer que você vai ser condenado. Não, o escrito de dívida que era contra nós, a Bíblia diz, ele cravou diretamente na cruz. Acabou, não existe mais escrito de dívida. Se você foi lá e aceitou a fiança, né, que ele fez por ti, o escrito de dívida não existe mais. Então não há mais nenhuma condenação. Pô, Maurício, se eu pecar? Se você pecar, você tem advogado diante do Pai. Jesus Cristo justo, ele é a propiciação, é o perdão, é a intercessão pelo nosso pecado. Amém, amados? Então o que acontece se pecarmos? Se vivermos no pecado, né? Você vai sofrer a consequência do teu pecado. Se você matar, você vai ser um crente na cadeia. Vai sofrer a consequência. Se você adulterar, você vai sofrer a consequência de arrebentar o teu lar, a tua vida e até a vida da tua mulher, dos teus filhos. Se você roubar, você vai sofrer a consequência de roubo. Se você mentir, você vai sofrer a consequência da tua mentira. Mas o escrito de dívida que era contra você, que te cravava na morte, isso não existe mais, né? Então a lei do espírito da vida nos libertou do pecado e da morte. Não diz só que nos libertou da condenação da morte, mas também ela é capaz de fazer a obra completa, te libertar do pecado e da morte. Isso é graça. Ela vem primeiro, te liberta da morte, daquela condenação que tinha debaixo da lei. Se alguém pecar, vai morrer. Mas não só isso. Ela te liberta do pecado e da morte. Ou seja, agora você não é mais obrigado a ficar pecando. Agora você tem uma condição de não pecar. E a condenação da morte já foi cravada com Jesus na cruz. Então, isso é a graça. E o que tu fez para merecer isso? Primeiro, você e eu éramos dignos de morte, porque existia uma lei. A alma que pecar. Então, todos nós, genuinamente, estávamos condenados à morte. Ponto final. Então, nós merecíamos o quê? A morte. Merecíamos a morte. Mas ele foi além. A graça triunfou sobre o juízo. Tá? Interessante. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Que maldição era? Porque a lei dizia: maldito todo aquele que não permanecer em todos os preceitos da lei para os cumprir. Né? Maldito
todo aquele que não permanecer em todos os preceitos da lei para cumprir. Então a gente estava debaixo de maldição. Só os preceitos da lei de Moisés era 613 preceitos. Você não ia nem conseguir cumprir, você não ia decorar os 613 para cumprir. Então a gente estava debaixo de maldição, maldito todo aquele... A Bíblia diz que se você pecar num preceito da lei, você é réu de todos. Então não tinha jeito, cara, você estava debaixo de maldição, você ia morrer. Se Jesus não vem, paga a fiança e muda a legislação, nos tirando da lei do pecado da morte para a lei do espírito e vida, acabou, não tinha jeito. Eu quero que tu reflita nisso e pense no que ele fez por nós, nos resgatando dessa maldição, da condenação, do peso do pecado, né? E nos dando um indulto, uma graça que nós de verdade não merecíamos. Que essa palavra seja a motivação para que a gente viva e valorize essa graça, esse indulto que Jesus fez por nós. Que você olhe para você e diga, caramba, eu ia morrer, estava condenado, e ele veio, me amou e me libertou disso tudo. Para quê? Para que eu viva de acordo com o espírito da vida e cumpra a nova lei, que se resume em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e o próximo como a ti mesmo. Amém, amados? Encha o teu coração de gratidão e se propõe a viver de acordo com essa nova lei do espírito de vida que Cristo nos concedeu através única e exclusivamente do seu amor e da sua graça. Nada somos, nada temos, mas ele nos amou primeiro. Amém, querido? Glória a Deus, viva de acordo com essa graça, com esse favor merecido e corresponda a essa nova aliança, a esse sacrifício que tão benevolamente, tão amavelmente, tão sacrificialmente ele fez por nós para nos tirar dessa condição de condenados. Glória a Deus. Deus te abençoe nesse dia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu sacrifício, por esse pacto, essa nova aliança que tu nos concedeu para nos dar essa nova vida. Muito obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.